Testando o áudio, 1, 2, 3. Como é que eu vou começar isso aqui? Para, pessoal. Para. Para um pouco, pessoal. Tô aqui no nosso estúdio de gravação, como vocês podem ver, para dar um recado super rápido referente a esse episódio. Nesse episódio a gente vai falar do Blood Over Bridehaven, que é esse livro aqui que vocês estão vendo comigo. E, como parte desse episódio, a gente vai sortear um exemplar desse livro aqui para um dos nossos inscritos. Então, como é que vocês vão fazer para participar? Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, deixa like no vídeo e deixa aqui embaixo um comentário do qual é o seu livro favorito que você leu esse ano. Fechou? Até mais! Cheers! Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chapters and Cheers. Ou Livros e Biritas. E dessa vez o episódio com spoilers do Blood Over Bridehaven. Nesse livro aqui. Sim, senhor. Se você não viu ainda o episódio sem spoilers, vá aqui, vão lá e chequem o vídeo antes de vir para esse daqui, porque a gente vai falar de spoilers. Isso. Se você não leu o livro, a gente vai estar aqui depois que você vai lá. Lê o livro, vale muito a pena. Ver o vídeo sem spoiler para te motivar. E a gente vai estar aqui depois, quando você terminar. Na hora que vocês quiserem. Para você conversar um pouco mais com a gente sobre o livro. Antes da gente começar, rapidamente, meu nome é Raíssa. Como eu falei no outro livro, a última vez que eu... No outro livro. No outro vídeo. Da última vez que eu fui na livraria, eu fiz um pouco de estrago. Eu comprei todos. Quantos? Eu acho que eu comprei uns 7 livros. Terminei os do Brandon Sanderson que tava faltando. Eu acho que eu só não peguei o Sunlit Man. Ele vai lançar outro esse ano, né? Vai. Não sei se é da Cosmere. É do Projeto Secreto. Eu não sei se é da Cosmere, mas enfim. Faltou o Sunlit Man, mas o resto eu peguei. E aí eu peguei uns outros também pra gente, que eu acho que seria interessante a gente conversar, que é o Three Body Problem. O Devils do... Cadê? Aqui, do Joe Abercrombie. E... Esqueci. Eu tinha pegado mais um que era pra gente discutir, mas eu esqueci qual que é agora. Depois, quando eu lembrar, a gente vê. É isso, E então. você? Meu nome é Thiago e eu não tenho uma introdução. Tá bom, acho justo. Que nem a gente, como eu falei no vídeo anterior, livro, temáticas adultas, livro super não, mas com algumas partes gore, falam sobre temas bem pesados, assim, mais do lado adulto, e obviamente a gente tá tomando álcool, então tirem as crianças da sala. E como segue, vamos apresentar nosso drinks da segunda parte. Nosso drink de agora é o Spellagraph's Price. Igual o outro, o vídeo fazendo o drink e conversando um pouco mais sobre o drink vai ser postado separado, um vídeo curtinho. E é isso. Cheers! Show também, hein? Putz! Precisamos gravar mais sobre esse livro. Eu acho que qualquer drink que a gente coloca um scotch de Islay fica interessante, né? Porque fica diferente. Editor, coloca o selo babaca aí. Ai, desculpa, que a gente põe um whisky desfumaçado. Não, mas o problema não é com o inglês que você usou, o problema é o quê? O Scott de Islay. Mas desculpa, parte um bom gosto. Desculpa, gente, eu gosto de bebidas, gosto de whiskies. E livros? E livros. Por que não fazer um podcast sobre Exatamente. Por que não juntar o útil ao agradável? Pô, muito bom esse aqui, hein? Tem um pouquinho de chá preto também, que dá um pouquinho do tchananã. Achei muito bom também. É muito bom esse drink. Falar sobre o livro. Começar do começo. E que começo? Prólogo? O prólogo, né?
Não, eu acho que antes disso eu queria perguntar. Antes do prólogo? Antes do prólogo, quando eu te recomendei, eu não falei muito sobre o livro, certo? Tem que ler. Exatamente, porque isso que você falou. eu comecei sem saber nada sobre o livro. O que você viu? Eu vi, porque todas as pessoas que eu vi de review na internet, de vídeo falando do livro, falou a mesma coisa, tipo, vai sem saber nada. Tá. Vai sem saber sobre o que é, que a sua experiência vai ser incrível. E aí eu fui e foi incrível. E aí eu queria saber se você foi assim sem saber também, se você recomendaria. Não sabia nada. Falei assim, porque assim, você tava falando bastante do livro, por sorte você não me deu nenhum spoiler, que nem sempre acontece. Eu fico empolgada. E aí eu falei, vou ler. De novo, né, eu tava naquele período, acabei de terminar os 5 desse cara aqui, do Stormlight, eu falei, puta, tô já... Sabe aquele período que Estafado, você tá... né? E é uma raridade, né? Você achar um standalone de um livro único de fantasia. Dificílimo. É isso? Acho que é. É, né? E aí você recomendou, eu falei, tá bom. Tava sem ler já fazia um tempo, peguei pra ler. E, de novo, né, como a gente falou no livro vídeo sem spoilers, o começo ela tá lá, entrando na academia, tá não sei o quê. O começo depois do prólogo. Assim, a primeira metade ali, 40% do livro, nossa, ela tá aprendendo, ela vai agora desbravar. Eu falei, vai dar algum problema aqui. Uhum. Né, que nem eu falei no vídeo do drink, eu não tava esperando o que fosse acontecer da magia, mas eu tava assim, alguma hora vai explodir alguma coisa aqui, não sei. E aí, quando ela falou da magia, quando eles descobriram lá, eu larguei o livro. Uns 2 dias eu fiquei sem ler. Sério? Você ficou passado, ficou mal? Eu fiquei mal. Eu falei assim, Maria, meu bagulho pesado. E aí depois eu até tive um pouco de dificuldade de voltar. Sério? Mas não porque não tava bom, mas eu falei, nossa, que pesado. Tenso, né? Eu sinto isso com o Pop War da RF One. Eu não consegui voltar até hoje. Esse tem em português. A Guerra da Papoula. Esse tem em português, eu já vi. Esse eu peguei, eu li o primeiro e falei, putz, aquele lá é piorzão. Esse livro é muito bom. Começou a ler o segundo? Eu não consegui, cara. Eu fiquei com esse sentimento Mas você de começou? tipo, não. Puta, o segundo começa ela cracuda. Então, aí eu fiquei, mano, nossa, ela tá muito na pior. É muito difícil, muito pesado. E eu não consegui voltar, mas eu tive essa sensação também. Só que eu, em vez de ficar... É que eu meio que já esperava um pouco. Entendi. E aí não foi tão pesado assim, mas depois, no final, eu também acho que eu fiquei pelo menos um dia sem pegar outro livro, que eu fiquei assim, passada, chocada. Mas enfim, voltando pro prólogo. Já começa... assim, o prólogo, ele começa pesado, porque, de novo, você tá vendo o final ali de uma tribo. Uhum. O final de um povo, né? De um povo e tal. Mas aí, assim, passa-se uns anos e aí você vai pra cima. Não, mas né? eu fico assim... O que aconteceu pra mim foi, tipo... Primeiro, né? Aquela cena foi muito visual, assim, pra mim, em termos de... Obviamente que você tá lendo, mas a descrição dela é muito visual, né? De como que a praga destrói a pessoa, meio que despedaça a pessoa. Vai comendo por... Ela fala que vira tipo uma mola de carne e entranhas, e aí depois no final sobra só uma mancha, como se fosse uma flor de sangue, assim, no chão. E aí eu já fiquei assim, mano, como assim você começa um livro matando 40 pessoas do nada, assim, nas primeiras 3, 4 páginas do livro? Mas assim, como eu tava no começo e não sabia nada, eu falei, vai contar a história desse cara. Então, e aí depois quando foi pra Siona, eu falei, vai voltar. Isso aqui vai voltar, óbvio. E aí, na hora que ela fez o primeiro siphoning, eu falei, tem coisa aqui.
Na hora que, a primeira vez, assim, eu escolho aqui um pontinho brilhante pra tirar energia. E quando ela descreve a Blight, a praga, ela fala que é tipo uma luz, né? Uma luz nas pessoas, e aí elas começam a desintegrar. Eu falei, tem algo estranho aqui. Mas eu fiquei assim, não pode ser. Não pode ser. É muita maldade, é muita absurdidade se for. E aí eu fiquei meio assim, não querendo acreditar até falar saber. que é, até saber que é. Mas eu achei também que o começo setou muito o tom, assim, da sociedade mesmo que eles estão, né? Que é tipo, ele chega lá e aí ele tem que mentir que a sobrinha dele é filha dele, porque senão eles iam jogar ela pra fora de volta, porque ela não é hábil a trabalhar. Porque ela, né, exato. Então eles não separam pais de filhos, mas se não fosse filha dele, ele ela seria jogada de volta do domo lá. E aí que é um mostra domo de como magia, essas né? pessoas, né, os Quen, eles são tratados como mão de obra mesmo. Eles são, tipo, eles são só um recurso para ser utilizado ali dentro daquela Mas cidade. assim, a gente agora, se a gente for para a parte mais filosófica desse livro, né? Não tem como numa sociedade você... Porque assim, o conhecimento do que a magia não é de todos. Mas assim, quem conhece aquilo, não tem como você fazer com... Acho que uma das coisas mais interessantes, ou uma das coisas iniciais bem interessantes desse livro é que você tem que objetificar essas pessoas. Elas não são pessoas, elas são objetos, elas são menos do que a gente. Sim, mas isso é o mago High Mage. Archmage, que sabe. Não, ele sabe a magia. Ele sabe da onde a magia vem. Mas a religião fala que o cara deu a chance para esse povo e eles escolheram a escuridão. Então você já começa tudo moldado para aquelas pessoas serem os vilões, assim, para serem demonificados. E aí isso é muito interessante. É interessante de uma perspectiva de quem tá olhando de fora, obviamente, né? Não de quem tá, fantasia, de quem tá passando por isso. Sem nenhuma intenção. Sem qualquer correlação com a realidade. Nenhuma. Claramente não. Sim, mas eu achei também que a partir desse momento, assim, eu já pensei que uma das coisas que eu pensei foi esse livro não é para entretenimento somente. Assim, ele tem uma questão muito forte de crítica política, crítica social por trás, e que não é nem tão mascarada assim, é bem na cara mesmo. Eu achei que é um pouco mais mascarada do que... Mas não é forçada. Não tanto quanto Babel, por exemplo. Babel eu achei que foi muito na cara, tanto na cara que se deu até um... Cara, entendi. Ai, que canseira, sabe? Mas esse eu achei que ela, embora não seja sutil, não é sutil de maneira nenhuma, tipo, qualquer pessoa lendo consegue ver que ela tá claramente forçando, não forçando, mas não, ela tá apresentando deixando bem temas, evidente, né? os temas. Isso. Mas eu achei que ela conseguiu achar um balanço, assim, que funcionou. Sim. Não concordo plenamente, assim, são pontos que foram bem abordados, a discriminação, você vê aquelas pessoas como objetos, como menos do que você, e aí a sociedade inteira vê isso dessa forma, né? Então tem uma separação clara do sotaque deles, da cor do cabelo deles, da cor da pele dessas pessoas, então fica bem evidente assim que eles como sociedade, né, a cidade lá vê todo o resto como menos. Mas o que eu gostei foi que as críticas andaram junto com o plot, elas estavam todos amarradinhos assim com o enredo. É o plot. Não, mas não foi um em sacrifício do outro. Tipo, em Babel, por exemplo, eu senti que a crítica ficou muito em primeiro plano e o plot foi esquecido. Entendi. E, tipo, a magia foi esquecida e a sociedade secreta lá que eles tinham foi esquecida e,
Tipo, pra onde que essa história tá indo foi esquecido. Ficou muito na crítica social do colonialismo. E aqui eu achei que ela conseguiu fazer as duas coisas andarem juntas e uma puxar a outra, sabe? Até porque, acho que, enfim, eu não terminei de ler Babel, Desistiu. mas desistir. Uma das coisas interessantes desse livro é que ele traz a visão do coloniador, né? A Siona é a que vai desvendar esse quebra-cabeça e ela é o coloniador, mas ela também é um foco de preconceito. Então, acho que esse que é o ponto interessante do livro, que ela tá também sofrendo, ela tá passando por problemas, ela tem os dilemas dela, tem as vontades, as aspirações dela, mas ela tá sofrendo preconceito, assim como as outras pessoas. Obviamente, as escalas são diferentes. Mostra meio que uma pirâmide, assim, né? De, tipo, sempre vai ter alguém que tá pior do que você e sempre tem alguém que tá melhor que você. E tem discriminação de um pro outro. Só que eu senti, assim como quando eu tava lendo lições em química, a parte do preconceito, do machismo, assim, eu senti muito, assim, eu fiquei muito incomodada com algumas partes do... Desconforto, assim, de quão na cara né? Eu fiquei pensando assim, tipo, por que vocês não são mais como a sociedade atual, que disfarça um pouco? Porque, assim, muito na cara. E é de propósito, óbvio. Então, é essa parte que eu sinto que não foi forçada. Não, a construção de mundo, que pra mim, assim, era natural. Era natural no sentido, assim, você tá num mundo onde a magia reina e você tem o topo da pirâmide homens. Sim, mas aqui você tipo, a gente, eu não querendo ser feminista aqui, mas, tipo, a gente, como mulher, você vê isso acontecer na realidade, no dia a dia, torna a parte da ficção muito próxima, sabe? Da realidade, que gera um desconforto, assim. Eu não tenho... Tenho empatia, mas não tenho... Sim, mas como teve saber. Algumas partes até aquele... Como é que é o nome do inimigo dela lá? É com F, eu não lembro. O sobrenome dele começa com F, eu acho. Não é Rentorn, alguma coisa assim? Pode ser também. Clio alguma coisa. Não sei, eu não lembro. Enfim, aquele cara tóxico demais. Ó, a contagem hoje não tá pra você no tóxico. Aquele cara, pelo amor de Deus. Não tomei nenhum tóxico ainda. Parabéns, Thiago. Você tá Será indo bem que a hoje. gente vai ter um episódio inteiro sem contagem de tóxico? Mas vai aqui, ó, um tóxico com T maiúsculo pra aquele cara lá, que além de ser, né, falar e abuso verbal. Abuso verbal, ele partiu pro abuso físico. E aí eu fiquei tipo, mano... E todo mundo vendo e não fazendo nada. As pessoas vendo e fingindo que não estão vendo. Assim, porque assim, é normal. Eu não sei, eu acho interessante essa sua perspectiva, porque obviamente não é algo que eu tenho, né? Pra mim era assim, eu acho isso... de novo, eu não sei nem... Assim, de novo, pra mim foi um livro que abordou isso de uma forma muito, assim, ali fazia parte da história. Não foi algo, a gente precisa encaixar esse tema aqui, forçar esse tema. Com certeza, Foi assim, foi o mundo, eu não consigo ver aquele mundo de outra forma. Não, sim, mas o que eu tô falando é assim, que... Não, Você fala, não você falar, mas a gente fala assim, é ficção, não tem... Qualquer coincidência, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência? Não. É um reflexo mesmo, assim. Exagerado, talvez, em alguns pontos, ou mais explícito, mas
Acho que só mudou o tema. A Mas magia é ali é a fundação, é o sprinkle mas de fantasia. o tema social tá ali, assim, enquanto você, você, você tentar, não sei se tomar vantagem, mas você ter avanços tecnológicos em cima de outras pessoas, da mão de obra, do esforço, literalmente do sangue, que é a gente não falou do nome do livro, mas é Blood over Brighthaven, é isso, né? Você ter o sangue em cima de um céu. É o sangue para você criar Isso. aquele haven, aquele santuário, né? Então, assim, aquele santuário foi construído em cima de sangue. E a maioria das pessoas está muito confortável com o conforto que elas têm. E não. Acho que tem aquela frase do filme Matrix, né? Ignorância é uma bênção. Então, assim, você não quer saber, você não se importa. E acho que isso é muito bom. E ainda nesse tema de preconceito, o fato da Siona ser preconceituosa também eu achei muito interessante. Eu acho que a minha próxima nota aqui é com relação ao sistema de magia, mas eu acho que a gente falou bastante já no vídeo sem spoilers, então vai lá pra ver. Mas eu acho que um ponto que eu queria trazer aqui é que eu achei muito interessante essa questão de a ciência ser regulada por religião. Eu achei uma perspectiva nova, assim, que geralmente eles são separados, né? São antagonistas, assim, ciência e religião andam um contra o outro. E nesse mundo dela, ela traz os dois juntos, porque a magia é a base e os dois, tanto a ciência quanto a religião, derivam do sistema de magia. E eu achei que foi um jeito muito inteligente dela de criar esses freios nos questionamentos das pessoas. Porque a partir do momento que você coloca a religião no jogo, né, as pessoas que estão dogmadas na religião, elas param de questionar, tipo, por que certas áreas são proibidas? Por que de onde que vem essa energia? E aí a resposta, porque Deus quis ou porque Deus fez assim, é válida nesse sentido. Sim. E aí você freia até as pessoas mais inteligentes, no caso a Siona, de questionarem mais a fundo. Porque você coloca aquela barreira de, tipo, se você passar daqui, você é ruim, herege, você tá questionando o seu Deus, sabe? Eu achei que foi uma sacada muito esperta dela, assim, de criar essa barreira de por que ela nunca se perguntou sobre isso, sabe? Acho que tem um pouco da religião, mas também tem um pouco do que no final todo High Mage ali vai inevitavelmente eles vão se deparar com essa verdade, né? Agora, a população no geral, alguns não ligam. Alguns simplesmente não ligam, outros acho que sim, se tem algumas pessoas ali que talvez se questionem. Mas, de novo, né? Eu acho que em nenhum momento a gente falou qual que é o grande twist, né? Não. Então, se você não leu, para agora. Esse episódio é com spoiler. Você tá aqui, meu amigo. Mas último aviso. Para agora e vai embora e lê e depois volta. Pausei alguns segundos para deixar a pessoa sair. O grande twist que a gente tem na metade do livro, mais ou menos, é que ela descobre que... Então, ela tá fazendo lá todo o mapeamento para achar as grandes fontes de energia e tal. E aí ela pensa assim, por que eu só consigo enxergar pontinhos de luz, né? Se eu conseguisse enxergar mais claramente essa fonte de energia com mais nitidez, eu conseguiria fazer um cálculo melhor de quanto energia tem ali. E aí ela descobre... Eu acho que esse é um ponto que a gente pode entrar um pouco mais depois, mas ela descobre na cultura do Tomel que esses feitiços de mapeamento vieram da cultura dele, que eles usavam para ter visões de outros lugares. Né? E aí ela pega esse conhecimento da cultura dele e aplica, tipo, basicamente ela ignora uma das leis religiosas que eles têm lá, que é não lembro a lei, mas é tipo, nunca
tire o véu aqui desse feitiço aqui. E aí ela foi lá e tirou. Mudou os paradigmas lá do feitiço, tirou. E aí ela consegue ver de onde que ela tá Como se fosse um espelho, pegando né? a energia. Como se fosse uma janela, né? É. E aí ela enxerga, tipo, ela vê um campo, ela vê árvore, ela vê animais, e aí ela clica, escolhe lá um ponto, que é, sei lá, um arbusto ou um coelho, e aí aquele negócio é sugado, a energia vital daquilo é sugado. E aí quando o Tommy vê isso, ele fala, meu, é a praga. Ele olha, primeiro que ele fala, pera, isso parece minha casa, esse lugar que você tá olhando aqui. E aí depois quando ela aplica, né, faz o siphoning, o negócio destrói que nem as pessoas, todo mundo da tribo dele foi destruído no começo. E ele fala, meu, isso daqui é a praga. Então vocês desde sempre têm tirado a energia que tá movendo essa cidade, são coisas vivas do outro lado. Sim. São plantas, são animais, mas são pessoas também. Vocês estão matando outras pessoas. E a Sayona, ela demora pra aceitar. Inicialmente ela recusa essa... Ela porque fala, não, você tá muito louco, Tom. Isso ela daqui tem tanto... Ela fica incrédula tanto no sentido de não, isso não é a praga, você não tá... E isso não é o mundo real. Porque tem essa questão, né? Além de você ter um véu, você não conseguir ver direito, esse é um outro mundo, é um outro realm. Você não... Então, assim, você tá tirando energia desse outro lugar aí. E aí, quando ela se depara com isso, a princípio ela fala assim, meu, não faz sentido. Aí depois a segunda reação dela é assim, impossível que as pessoas saibam que a gente tá fazendo disso. isso. E já é o quê? 300 anos, né, que eles estão... É bastante. Ela fala assim, não, eles não sabem, eles estão fazendo sem saber, por isso que estão fazendo ainda, né? Mas enfim, esse é o grande plot twist. E depois, assim, ela descobre que, na verdade, isso é conhecimento comum ali entre os High Mages. Entre os altos ali, né? Ou seja, e aí, isso é uma parte interessante porque a gente não falou muito disso, que ela tem um tutor, né? Que é o Brigham. E aí, quando ela vai conversar com ele pra falar assim, cara, e aí, tu sabia disso e não sei o quê? Uma das coisas que ele... A primeira reação dele é muito tóxica. Porque ele fala assim, isso era uma das coisas que o pessoal ficava falando pra não trazer mulher nesse rolê. Não, a primeira reação dele é a praga. Não, a praga não, a maldição. Você pegou a maldição do outro cara lá que tentou fazer, que fez isso. Porque e aí isso ele é uma coisa muito legal. Tinha um mago negro ali. Que tinha descoberto antes. Isso, mas só que ele usou dentro da cidade contra os inimigos dele, cara. Ele usou pro benefício próprio ali, né? Mas aí ele, em um momento ele fala, o tutor dela fala assim, puta, mas isso era uma das coisas que os caras falavam, não vai entrar nessa pira, hein? Não traz mulher, porque mulher vai ficar emocionada quando descobrir. E eu acho, puta, é assim, eu falei assim, tóxico. Cara, que filha da puta, né? Porque eles acham que, assim, porque então na real é o que? Você precisa ser muito forte. Pra lidar com essa verdade, assim. Muito forte ou não ter nenhum senso de ética e moralidade dentro do seu corpo, nenhum, né? Nenhum. E aí, enfim, o tutor dela é outro assunto que a gente precisa falar em algum momento. E ele é um cara, assim, que desde o começo ele era assim, o cara, tipo... tava cheering ela ali do lado, mas eu tava, esse cara vai fazer alguma coisa. Esse cara Ele só envenena todas as mulheres e elas ficam estéreis. Nossa. E aí ele tem um peso na consciência e por isso ele ajudou a Siona. Podríssimo. Como é que você separa, Raíssa? Porque assim, todo mundo ali, incluindo a Siona, é podre. Não, mas a Siona é um podre com... Tipo, eu entendo a podridão dela. É tipo, ela
ela é inocente, assim, que nem eu falei antes. Ela é tipo, ela não tem muito tato social e tal, e ela é fruto da verdade que ela conheceu ali, da religião Certo. que ela foi ensinada. Só que aí, a partir do momento que ela descobre a verdade, ela se incomoda com isso, ela faz alguma coisa sobre isso. Ela é. Agora, o Tommy não é podre, o Tommy é... Não, pô, O ele Tommy é o único que tinha razão aqui. É, perfeito. Mas agora, o Brigham, ele é podre com P minúsculo, porque ele, pelo menos, ele tem alguma parte de sentimento humano ali, né? Mas assim, na visão dele, ele é um humano. Então, e aí eu acho que essa é uma das questões que a Siona e o Tommy discutiram muito quando eles estavam conversando, que é tipo, o bem e o mal depende da perspectiva do Essa que você parte dele acredita. conversar do Deus dele, né? Que é tipo... Que é tipo, se você faz bem, mas no final o resultado é negativo, você vai pro céu ou você vai pro inferno, sabe? Você fez bem, seu saldo tá positivo ou negativo depois? É da Siona que defende a intenção, né? A Siona defende a intenção então, e assim, o Tommy defende o final, né? O ato, o né? ato, o assim, resultado. se você tem uma boa intenção, mas ainda assim isso causa... Gera mal para outras pessoas, o você final fez mal. você fez mal. E aí o lado da Siona, da religião dela, é que se você tem uma boa intenção, você tá no positivo, Tá no o caminho que certo vale é pro a céu. intenção. E aí é isso que o Brigham, ele usa, né? É. Que é tipo, a minha intenção em ajudar você foi boa, ou a minha intenção em esterilizar todas essas mulheres foi boa, porque é em prol do avanço da cidade, é em prol da população da cidade. Enquanto o Tom, eu acho assim, mano, você tá matando pessoas, tipo, por que uma vida de um Quen vale menos do que a vida de o chá quente de uma pessoa aqui nessa cidade, sabe? Porque eles não são pessoas. Não, mas entende? São as duas versões as duas visões de bem e mal. Mas que eu eles acho que esse que é o apresentam. interessante, porque pro tutor dela, que eu não vou nem arriscar falar o nome nessa altura do campeonato, ele não tá fazendo mal. Não, porque a intenção dele é boa, é de ajudar a cidade. Não é só a intenção. Ele não vê aquelas pessoas como Como pessoas. Então, assim, ele tá fazendo o bem. Tá. Não só a intenção dele é boa, mas o impacto dele na sociedade é bom. Tá. Entendo. Assim, não concordo, óbvio, com o pensamento Não, dele, não. mas entendo. E por isso que ele é um podre com P minúsculo. Quem que é o O Rentorn. que abusa? Que abusa dela, e quando ele descobre, ele se sente excited. Ele fica empolgado, ele fala assim, olha o poder que a gente tem o poder de decidir a vida de uma pessoa, de decidir se uma pessoa vive ou não, decidir como que a gente vai aplicar essa energia pro progresso da cidade. E aí eu fiquei assim, cara... Como assim? Ele é um podre com P maiúsculo, tóxico com T maiúsculo, psicopata completo. Ele explodiu no final? Explodiu, né? Ele mereceu morre. explodir. Ele morre no final. Mereceu, e merecia ter sofrido mais. Fica aí. Fica aí a minha indignação. Mas enfim, a outra ponto que eu trouxe um pouco antes foi de que eu acho muito interessante, né? Mas essa questão de o mapping ter sido uma mágica que foi roubada do povo do Tamil. E ao mesmo tempo, é uma questão muito de hipocrisia do colonialismo, né? Que é você chega nas terras do cara, pega coisas da cultura do cara para o seu próprio benefício, ao mesmo tempo que você fala, esse povo é inculto, esse povo não é avançado, esse povo precisa ser socializado, né? Esse povo precisa ser colonizado para que eles se tornem evoluídos. E o detalhe é que não é só da cultura dele, mas
São as mulheres Uhum. da tribo que fazem isso. Sim, as mulheres da tribo que eram as grandes magas, né, Uhum. da tribo dele. Então a sociedade de Tiran Inverte. inverteu tudo completamente. E, e aí quando eles descobriram tudo e que a Siona, né, testou de novo, arrancou o braço da menina lá, e aí ela falou, putz, é verdade mesmo. Como que você enxergou a reação dela depois? Porque ela teve uma É, reação né? bem Visceral, né? Assim, forte, do né? tipo, vou. É, porque assim, ela se dedicou a vida inteira pra isso. E agora ela tem um. Ela. É de novo, né? A Siona é. Ela é. Ela não é passional, mas ela pragmática, ela entende da onde aquilo tá vindo, a lógica daquilo, e ela não consegue viver com aquela decisão. Ela não consegue entender como que a chaleira funcionar é mais importante que a vida de outra pessoa. Acho que tem um ponto também de ela ter sido exposta ao Tomel, porque ela entendeu isso, né, que Eu acho que se ela tivesse descoberto antes do Tommy, talvez. Não sei se seria completamente diferente, mas eu acho é, que a reação dela teria sido um pouco diferente, assim. Como mas ela teria aí reagido. ela pensa em tirar a vida dela, né? Ela pensa e fala assim, cara, isso daqui pra mim é o fim, assim, sem magia eu não sou nada e eu não quero continuar com magia desse jeito. Ela pensou assim: meu, eu dediquei minha vida inteira pra isso, eu não sei. Assim, eu não sou ninguém sem esse trabalho, mas Não vou continuar. não posso continuar com a minha consciência. Minha consciência não me permite continuar. O que eu faço agora, né? Qual que é o valor que eu tenho? Qual que é o valor da minha vida agora? E não deve ser, obviamente, não deve ser fácil, assim, você enfrentar que você, direta ou indiretamente, matou centenas a milhares de pessoas. Não tanto diretamente pegando direto delas, mas como o Blight meio que destruía plantações, destruía animais, É, destruía plantas, ele ou você destruiu estava matando as pessoas ou a diretamente, ou você forma de estava viver isso, delas, né? os recursos. E aí ela se depara com essa realidade e aí tipo a tia dela fala assim, meu, você precisa do médico. Nossa, aquele médico. E o médico fala assim, meu, você acha que a gente vai ter que te fazer Uma uma lobotomia que lobotomia, foi assim, histérica. porque você é mulher, né? Claro, né? Claramente, a única solução é você parar de pensar. E e aí ela tem um plano ali, ela fala assim, não, eu vou. Mas eu achei legal que esse foi o clique, né? Ela tava, tipo, completamente Aham. Perdida. perdida e desesperada no fundo do poço. Aí falaram assim: não, eu vou tirar essa capacidade de pensar. Aí ela, opa, pera, isso não pode acontecer. Aí ela voltou, meio que conseguiu meio que voltar pra si e falou assim: não, isso não pode acontecer, eu ainda tenho um papel a cumprir aqui, vou sair dessa. E eu achei ótimo que ela manipulou ali o médico facinho na mão dela. Mas assim, em, dentro de tudo isso que a gente estava falando, era óbvio que que mais gente Sabia, sabia. né? E o fato dela achar que não mostra pra mim de novo aquela questão que eu falei dela ser muito inocente ou muito ignorante em algumas questões de relações humanas mesmo, de tipo achar que as pessoas nunca se aproveitariam de outros em benefício próprio, nunca pagariam esse preço para o seu próprio benefício, sabe? Tem um pouco da dualidade disso, que é, por um lado, a religião dela vai meio que a verdade liberta, né? Eu não acho que esse é o termo, mas enfim. Mas por outro, ela começa a enxergar no Tomel e, enfim, na sobrinha dele, pessoas. E aí essas duas coisas colidem, né? Então, assim, você tá falando que a verdade liberta, que a verdade é a única coisa que importa, mas você tá escondendo isso das pessoas. Você tá matando pessoas e, cara, isso não é o certo, né? E aí ela confronta o Brigham, ele
fala tudo aquilo e ela fala assim, tá bom, então eu vou mostrar pra todo mundo. E aí o Tommy fala assim, Sayona, amiga. Essa parte é muito boa, porque ela ainda assim tá fazendo isso por ela. É, pra aliviar um pouco a culpa dela, né? É, mas ela nunca pensou, porque Quais seriam as consequências para as outras pessoas, né? porque assim, é uma decisão difícil mesmo, você se colocar assim, vou destruir a sociedade. É que ela pensou assim, completamente preto no branco, né? Ela falou assim, meu, se eu fiquei chocada e né, achei que isso é injusto, que não é moral e que Todo a gente não mundo deveria, vai. todo mundo vai pensar igual. E aí ela vai lá e faz os paranauê dela lá e mostra pra todo mundo, ela tipo coloca na Essa barreira parte é inteira. muito louca, porque toda vez, assim, acho que é 5 minutos, 10 minutos, toda vez que tem uma magia, mostra a Mostra matando fonte alguém. da magia. E aí o cara tá ligando o carro lá. É, e aí no Ai, para-brisa do carro, uma pessoa explodindo pra poder ligar o carro dele. cara, E aí ela falou, não, claramente esse plano vai dar certo. Só que, obviamente, gerou caos na cidade, né? Porque de um lado você tem os Quen, que são as vítimas, né? Que era quem estava sendo usado como força de energia, falou assim, o que eles estão fazendo? Foi isso, então, que matou meu povo? Tipo, essa cidade, esse trem aqui, esse carro, essa chaleira é o motivo da minha família inteira ter morrido, e obviamente que eles vão se revoltar e vão gerar o caos na cidade. Vão ter as pessoas que vão ter a mesma reação da Siona, que vão falar, tipo, meu, eu não suporto isso. Não, tipo, eu não sou a favor disso, né? Eu é. não quero que a minha conveniência venha a esse preço. E vão ter as pessoas que vão falar, mano, por que você mexeu no que tava quieto? É, não, vão ter as pessoas que vão, e acho que essa é a parte interessante, né, que a, a Siona, nesse caso, é o mensageiro. Mas vão ter pessoas que vão focar nela, vão focar a raiva, É, vão focar as emoções nela. E aí tem uma das minhas partes favoritas do livro, que é ela vai presa, e quem que vai a visitar ela na prima prisão? muito louca dela, né? Cara, e assim, a prima sempre apoiou ela, sempre. Ela sempre foi vista como uma pessoa do bem, assim, né? Que Isso, se importava com a vizinhança. isso. E cara, quando ela vai falar com a Siona, ela dá um tapão na cara da Siona e você fala assim, meu. E aí você vê como eu acho essa parte muito legal, porque mostra como a Siona não tinha pensado nas consequências. E assim, e a prima dela tá lá não como um membro da família, mas como uma pessoa que pensa diferente Dela. dela e mostrando como tem várias perspectivas diferentes dentro Sim. da sociedade. E para mim isso foi, e óbvio, né, a Siona tava lá assim, não, meu, eu tô fazendo isso, tá todo mundo aqui bravo comigo, mas minha tia É, minha tia e e minha minha prima prima, vão ser ó, meu apoio. então eram parceiras. E meu, eu falei assim, não, não Não, aparece mais lá em casa. e é muito o ponto de, tipo, não mexe no meu conforto. Não mexe no meu privilégio. E Eu eu não acho. sei, eu não sei. Sério? Porque eu penso assim, que eu falando isso assim, obviamente a gente fala de um ponto, eu falo, né, de um ponto muito hipócrita, assim, porque a gente sabe que muitas coisas do que a gente tem vem da exploração de outras pessoas. Uhum, uhum. Mas e daí desse conhecimento, né? Tanto até o Brasil foi construído em cima de exploração de outras pessoas. Mas e daí para você parar de consumir bens ou parar de consumir confortos e coisas que foram produzidos dessa maneira, em teoria é a coisa mais ética a se fazer, mas ao mesmo tempo, se você para pensar, assim, é muita coisa que você tem que abrir mão. Não, eu entendo. É que quando você diz assim, ah, a prima dela foi lá de um lugar de
de privilégio, né? O privilégio de estar dentro da cidade, né? De ter Não, os de confortos ter que ela tem isso, lá isso. dentro da cidade. Mas a prima dela veio também e falou assim, cara, os caras lá da padaria, você lembra dos caras lá da padaria? Mataram. Foi assim, a padaria já era. Então assim, porque o que eu acho interessante desse diálogo é que a Siona, ela não simplesmente trouxe a verdade. Ela trouxe a verdade, mas trazer a verdade causou morte de muita gente muita inocente. consequência que ela não tinha pensado. E assim, isso eu acho que é muito rico, porque assim, o que você faria numa situação dessa? Mas assim, você vê o resultado dessas ações de uma maneira tão brutal, assim, e realista, porque assim, ela não podia ter feito melhor. Ela expôs a magia e os efeitos da magia ao vivo ali. Estava vendo na tela, todo mundo vendo na tela do celular. Em teoria, né, no papel, ela fez perfeito, né? Isso. E aí, agora... E aí a prima dela vem e conversa, né? Debate com ela assim, cara, olha o que você fez. Olha, a cidade acabou, né? Agora os como é que é o nome deles? Quen. Estão pensando em sair, tem muita gente pensando em sair. A oportunidade deles de deixar a cidade. Isso achei, de novo, assim, foi a cereja do bolo desse livro, que foi você ver realmente como a sociedade, como tem pessoas, como cada pessoa reage diferente à verdade, né? E como... não só a verdade, mas também a questões morais, assim, como cada pessoa vai enxergar de um jeito diferente, de uma perspectiva diferente, baseado na posição que ela tá, tanto posição de poder, quanto posição de privilégio, quanto Sim. posição de histórica, né, de vivência mesmo. E o plano final dela? Você ficou passado, chocado? Você achou que ela matou todo mundo? Que ela se matou e matou todo mundo? Você achou que ela ia chegar nesse... Não achei que ela ia se matar. Mas ela tava bem focada, assim, resoluta no final, assim, do tipo... acho que ela, de novo, né? Ela partiu de uma ideia um pouco egoísta. Com certeza. Do tipo, eu vou ser lembrada. E assim, eu não... de novo, né? Todas as decisões dela foi... Eu não quero saber... Eu não sei se ela não queria saber ou se ela não pensou, mas enfim, ela nunca se importou tanto com o que as pessoas estavam pensando, ou iam pensar, ou iam agir. Eu acho que nesse ponto ela estava se importando com ela e com o Tommy. Com o Tommy ou com a sobrinha dele, tipo... Mas eles estavam falando assim, não faz isso. Então... Não faz isso, não faz dar merda isso daí, meu. Não, e eles falaram, Nina, não se mata, tipo, não Esse seu faz plano essa aí coisa. vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, e eles são a epítome da... Como é que fala? Pessoas conscientes, né? O Tommy, ele é muito pé no chão, assim, ele é muito, tipo, mano... Isso daí. Eu vivi com pessoas, sabe? Eu morei no apartamento com 10 pessoas, eu sei como que eles vão reagir, manja. E ele falou assim... E ela é teimosa. Para de ser louca. E ela foi teimosa, ela insistiu, ela falou assim, não, eu sei melhor. Porque eu sou mais estudada, eu sou mais esperta, eu conheço a minha própria pessoa. Assim, foi... Eu acho que até nesse ponto ela tava um pouco com preconceito, né? De tipo, você é selvagem, eu sei mais do que você. Ali. E assim, o plano dela quase dá errado, porque ela deixa o maluco ali vivo. Que maluco? Foram dois Raimendes não Baby foram. Lá, né? O moleque lá. O moleque e o outro lá que abusou dela. Porque levou a porrada na cabeça e ficou desmaiado lá em cima. Enfim, aí quase que deixa o outro lá de Tommy Arquimedes. que teve que acabar com ele, né? Mais uma vez, ela não pensou em tudo, aí deixou ele ter que lidar com a sujeira. Mas gostei do final. Do final dele fugir e...
Eu fiquei pensando assim, tipo, eu achei, que nem você falou, eu achei que a motivação dela veio de um lugar muito egocêntrico e egoísta ainda, de eu vou me sacrificar para ser lembrada, para ser a salvadora da nação, a quem expôs tudo. Virou Maga Negra. Certeza, os caras estão reescrevendo a história fácil, fácil. E ao mesmo tempo também fica a questão moral, né? Tipo, por que que ela agora tem o direito de matar todo mundo que tá ali dentro do magistrado? Tipo, por que que esse massacre que ela fez ali é justificado, é maior, é de uma posição de moral mais alta do que o massacre que estava sendo feito antes para mover a cidade, sabe? E aí eu fiquei pensando depois, filosofando um pouco sobre... Eu entendo, por um lado, na questão de retribuição, né? Que você pensa depois, tipo, retribuição histórica, você tá retribuindo todo o sofrimento que eles fizeram você passar, mas ao mesmo tempo, o que diferencia esse ato do outro, né? Retribuição não é justiça, exatamente. Né? Então, por que que o sacrifício de um vale mais do que o sacrifício do outro? Afinal, a gente já aprendeu que ódio mais honra, retribution. Retribution. E isso não é bom, né? Não é bom. Tanto é que gera aí mais 5 livros aí dá pra frente. Eu confesso que o final do livro, assim, dos Quen, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio, assim, mas é isso? Fugiram? Vambora? E aí? Como Eles é que... estavam presos lá, né? Então, mas lá era um safe, era um porto pra eles, um porto seguro pra eles, mas assim, eles eram oprimidos, eles eram jogados para as periferias, os trabalhos super precários, e aí eles não podiam sair, porque o quê? Aquela região em volta da cidade é onde tinha praga. Então, assim, eles ficaram presos por gerações, eles estavam perdendo a língua, eles estavam perdendo o sentido deles, e aquilo foi a oportunidade para eles. Eles estavam perdendo tanto a identidade como o povo deles, né? Isso. Então, no começo eu fiquei meio assim, não sei se eu gostei tanto, mas depois eu fiquei pensando que, tipo, simboliza uma esperança mesmo deles se libertarem, né, do sistema que estava oprimindo eles. E dá pra eles, agora que todo mundo que sabia ali como lidar com a mágica foi destruído, eles têm a oportunidade de se reconstruir como povo mesmo, né? Eles estão ali libertos, voltam pro Quen. Tudo bem que a terra tá meio para baixo, mas agora sem ninguém tirando mais, né? Eles têm a oportunidade de crescer de novo. E eles têm o conhecimento agora, né? Porque antes era o quê? Era essa coisa não natural, sobrenatural, não explicado, né? Que era a praga. Eles sabem que se isso um dia voltar, é dali que tá vindo, entendeu? E não só isso, né? Tipo, antes eles poderiam ter a sensação de, tipo, será que a gente tá errado mesmo de não ter, divinamente, não ter aceitado ir com eles pra cidade? E agora eles sabem, tipo, não é nada externo, não é nada sobrenatural, isso não define quem somos, é só gente que tá ali naquela bolha ali e tá se aproveitando da gente. Isso. E eu acho que, assim, obviamente não vai curar nada, não vai curar nenhum trauma, não vai curar nada que eles passaram, ali, mas eles têm esse closure, esse fechamento de saber que foi derrubado o sistema que oprimiu eles e agora eles estão livres ali para recomeçar. Sim. Eu acho que é isso aí, o fim do livro. Eu acho que a única coisa que a gente não comentou foi sobre a sobrinha do Tommy, porque eu lembro que você me mandou mensagem e falou assim, a sobrinha dele é muito boa. É boa. Porque ela tenta não tem muita paciência. Ela tenta enfiar a faca no Sayone, tipo, umas 3 vezes. Ela fala assim, você vai beijar meu tio logo ou não vai? Ela é muito assim... Direta e sem paciência. Não, é bom. Todos os personagens... Acho que quando você tem esse... Acho que todos os personagens você tinha uma reação visceral, assim. Nenhum personagem ficou assim... Era tipo, puta, eu odeio esse cara, ele é um cuzão, ele tá acabando com todo mundo. Nossa, esse personagem é legal. Eu acho que a tia dela, eu fiquei meio assim...
A tia e a prima dela, eu fiquei meio assim, por que esses caras estão aqui no começo, mas depois, que nem você falou, na hora da cadeia. Eles eram, tipo, a escada da Siona. É. Ela não precisava lavar louça, fazer comida. Nossa, eu queria essa vida de gente fazendo todas as minhas tarefas e eu só ficar sentadinha ali lendo meus livros. Nossa, gravando podcast. Vida que eu pedi pra Deus. Só lembra de agradecer essas pessoas. Se eu tivesse essas pessoas. Sei que não tá olhando aí. Talvez, Lucas. Então enfim, é isso. É o final do livro que, de novo, ficou na minha estante. Está. Ficaria na estante do Thiago também. Fica a dica se vocês Super puderem. Recomendo. Infelizmente não tem uma versão não tem português versão em ainda. Quem conseguir ler inglês, super recomendo, mas se não, vale a pena. Faz um barulho aí na internet de qualquer jeito que vocês souberem fazer para as editoras brasileiras trazerem esse livro para o Brasil, que vale a pena. Porque vale muito a pena. Eu acho que, assim, tem que aproveitar a onda ali da R.F. Kuang também, que está com a Guerra da Papoula, Babel. Acho que aqui eles foram no Brasil. Acho que esse vai ali semelhante, um pouco diferente, mas semelhante. Mas vale muito a pena trazer para o Brasil. Com certeza. E eu acho que é isso. O próximo livro que a gente vai conversar... Mais um que não tem no Brasil. Se tudo der certo. E, de novo, que nem no livro anterior, deixa pra gente aqui nos comentários qual livro que vocês gostariam que a gente falasse depois. Se tiver, continua nossa combinado aí. Se tiver 5 comentários... A cada 5 comentários a gente relê um livro do Stormlight. Já temos um. Temos um. Então, falta 4 aí pra gente reler Way of Kings. E é isso. O quê? Se tiver 5 comentários, vamos dobrar a aposta? A gente lê em português? Putz, a gente lê em português, que aí a gente não fica assim, o nome do cara, Way of Kings. A gente vai ler em português. Nossa, tá bom. A gente vai ter que comprar no Kindle, mas a gente lê. O próximo um dos próximos que a gente tá pensando em fazer também é o Santo Guerreiro. Isso, do Eduardo Spohr. Isso. E se vocês gostarem dessa ideia da gente de vez em quando aí ler um livro nacional, deixa um comentário também, um like no vídeo. E é isso. Fechou por essa semana, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal. Até mais.